Vocês são muito bem-vindos e nós queremos acolher a todos que estão nos acompanhando também pelas mídias sociais. O salmo que nós vamos examinar hoje é o Salmo 82. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Salmo 82. O título que foi dado a esse salmo, aqui na versão revista e atualizada, é Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. É um salmo de Asaf. E está escrito o seguinte: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Eu quero então conversar com vocês hoje, à luz desse texto, sobre o tema Os juízes sob o julgamento de Deus. Esse salmo está dentro do grupo do terceiro livro dos Salmos. Vocês bem têm ciência de que o livro de Salmos são 150 poemas escritos por vários autores, como Davi, Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré e outros salmos anônimos. São divididos em 5 livros. O primeiro livro de 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao 89, o quarto livro do Salmo 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao 150. Portanto, este salmo está dentro do terceiro livro. O terceiro livro, que vai do 73 ao 89, foi escrito basicamente por Asaf e pelos filhos de Coré. Apenas um salmo de Davi. Este é um salmo de Asaf. E se você perceber o contexto, no salmo anterior, o salmo 81, Asaf enfatizou a vinda de Jesus em carne, a sua primeira vinda. Mas esse salmo traz um enfoque maior sobre a segunda vinda de Jesus para o julgamento. Na primeira vinda ele vem salvar, na segunda vinda ele vem julgar. Este salmo, na verdade, é uma espécie de sermão que Asaf prega diante dos juízes de Israel, juízes corruptos, que torciam a lei, que favoreciam os poderosos e oprimiam os fracos. Este é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento, este é um tema recorrente também no Novo Testamento. Deus é o Deus da justiça, Deus é o Deus da verdade, Deus não faz acepção de pessoas e não tem parcialidade no julgamento. E Asaf está olhando esse cenário, está contemplando este panorama.
e percebe que aquilo que já foi denunciado por tantos profetas, e há de sê-lo por outros mais depois dele, ele agora como que profere esse sermão a esses juízes que estavam torcendo a lei e negando justiça aos fracos, aos pobres, aos órfãos, aos desamparados, favorecendo os poderosos da época. O que Asaf quer trazer à nossa reflexão nesse texto é que Deus é o supremo juiz, e que os juízes que torcem a lei e negam a justiça, eles estão na contramão do reto e justo juiz, porque a justiça é o ornamento do trono de Deus. E então eu gostaria de, à luz desta passagem, trazer para nós aqui hoje, nesta manhã, algumas lições que o texto encerra. Primeiro, o juiz divino julga os juízes da terra. Olha comigo o verso 1. O juiz divino julga os juízes da terra. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Vamos entender essa palavra deuses aqui, porque veja você que na língua hebraica existe o nome de Deus mais conhecido talvez no Novo Testamento, no Velho Testamento, que é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que está escrita no plural. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Barat, Elohim. Aqui no versículo 1, Deus assiste, a palavra Deus aqui é Elohim. Na congregação divina, no meio dos deuses, deuses aqui também é Elohim. É a mesma palavra no hebraico. Tanto Deus no começo do versículo 1, quanto deuses no final do versículo 1. A quem Asaf está se referindo quando fala de deuses? E você vai perceber, primeiro, que a palavra deuses aqui não pode se aplicar aos deuses pagãos. Porque os deuses pagãos, os ídolos dos povos, não estão em momento algum sendo constituídos por Deus para julgarem o povo. Segundo, quando ele se refere a deuses, aqui no verso 1, ele não pode estar se referindo aos anjos. Por que não? Porque no verso 7, esses deuses, conforme está escrito, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir, anjos não morrem. Portanto, quando ele diz, Deus assiste na congregação divina e no meio dos deuses, deuses aqui está sendo usado conforme Jesus trabalhou muito bem em João 10:34, a homens, aqui no caso, aos juízes. Em outras palavras, o que Asaf está mostrando nesse texto é que quando os juízes estão julgando o povo, nos tribunais, nas cortes, Deus está presente, como reto juiz, como supremo juiz. Os juízes da terra podem até não acreditar em Deus, eles podem até se insurgir contra Deus se o conhecem. O que eles não podem é impedir que o reto juiz, o supremo juiz, esteja presente na hora que eles estão dando as sentenças. Deus está lá, Deus está vendo, Deus está conhecendo o que está para fora e o que está para dentro, o que está revelado e o que está oculto. Deus é mais do que isso, Ele é capaz de não só julgar retamente, mas Ele é capaz de sondar o coração, a mente e até as intenções dos juízes que julgam. É esse o sentido do texto. Deus assiste na congregação divina.
no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Então, a linguagem do verso 1 é uma linguagem do tribunal. Deus assume o seu posto de juiz na assembleia do seu povo. E quando os juízes estão julgando, e entendam juiz aqui, meus irmãos, qualquer autoridade, seja ela do juiz que legisla, do juiz que executa, do juiz que julga, ou de qualquer outra autoridade que está tomando uma decisão, implicando a vida de outrem. Deus está lá como juiz, e esses juízes que estão julgando na presença de Deus. Deus a tudo vê, Deus a todos sonda. Os juízes da terra, portanto, estão debaixo do escrutínio do Supremo Juiz, do juiz do céu. Em outras palavras, as sentenças da terra serão revisadas pelo Supremo Tribunal Celestial. Portanto, os juízes da terra deveriam temer e tremer. O próprio Deus chama os juízes da terra de deuses. Porém, ainda que os homens os tenham como deuses, esses juízes estão debaixo da autoridade do Supremo Deus, do único Deus vivo e verdadeiro, do Todo-Poderoso Deus, em cujas mãos estão a vida dos juízes. Então, quando os juízes dão suas sentenças injustas, Deus está presente, como juiz dos juízes, como supremo juiz, como patrono da justiça. Quando os juízes dão suas sentenças injustas, Deus está presente, como juiz dos juízes. Essa é a primeira verdade que Asaf nos apresenta no versículo 1. Vamos à segunda verdade. Os juízes da terra exortados pelo juiz divino. Confira aí comigo, por gentileza, os versos 2 a 4. Você pode ler em voz alta comigo esses 3 versículos? 2, 3 e 4, vamos juntos? Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. O que está acontecendo aqui é que agora Asaf vai confrontar os juízes da terra, no caso, os juízes de Israel. E aqui algumas lições, ou melhor, 3 lições precisam ser observadas. A primeira delas, a contínua injustiça que os juízes estavam praticando. Olha o versículo 2, a parte A. Até quando julgareis injustamente? Até quando julgareis injustamente? Essa pergunta é retórica. É a mesma pergunta que o Davi fez para o Eliabe, seu irmão mais velho. Quando Eliabe estava criticando Davi. E Davi pergunta, o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. O que está por trás dessa colocação? Até quando julgareis injustamente? É que os juízes tinham uma prática constante, metódica, contínua, de julgar injustamente. Em vez dos juízes terem como prática o julgamento justo, eles tinham como prática o julgamento injusto. Não era um acidente, era uma prática. Não era uma exceção, era uma regra. Não era um cochilo, era uma atitude permanente. E sabe, meus irmãos, este assunto é tão grave, porque a perversão da justiça, dos julgamentos, no mundo inteiro, é um assunto que não é novo.
E eu queria hoje gastar um pouquinho de tempo com vocês para ler alguns textos, e eu preciso que vocês me acompanhem na leitura, para vocês perceberem como essa prática, por causa do pecado, da queda, não é uma coisa incomum no mundo de hoje, não é uma coisa nova. Puxa vida, não, é uma coisa que está acontecendo a todo dia, toda hora, no Brasil e no mundo todo. Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Depois nós vamos voltar para cá, tá? Eu só estou querendo provar esse ponto aqui. Qual é o ponto que eu estou provando? É a contínua injustiça dos juízes, dos tribunais. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 8, verso 3. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia para provar esse ponto. 1 Samuel, capítulo 8, verso 3. Ele está falando de um juiz que foi um exemplo em Israel. E esse juiz que era exemplo em Israel chamava-se Samuel. E eu gostaria só de que vocês percebessem comigo o que ele vai dizer acerca dele mesmo. Dá uma puladinha no capítulo 12 aí, só mais uma folha para frente. Capítulo 12, 1 Samuel. Samuel está dando um relatório da sua vida, da sua administração. Ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, e ele está se aposentando, ele está tirando o time de campo, e ele está dando um testemunho diante da nação. Então olha aí comigo 12, versículo 2. Agora pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Já pensou que testemunho bonito? Camarada julgou a nação toda desde a sua juventude até a sua velhice, e termina o seu mandato com a vida ilibada. Agora vamos olhar o capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3. A pergunta é: será que os filhos dele seguiram nas mesmas pegadas? Então está escrito aí: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Caminhos de quem? De Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o quê? O direito. Então bastou uma geração para que os juízes se corrompessem. Vamos a outro texto? Abra aí comigo, por favor, em Isaías 1,17. Isaías 1,17. Lembre que nós estamos lendo esses textos para provar a tese. Qual tese? É que a injustiça nos tribunais não é uma coisa nova, é uma prática recorrente. 1,17, Isaías: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É uma palavra contundente aos que têm a responsabilidade de julgar, de governar, de legislar, de cuidar, para que a justiça seja feita. Agora abra sua Bíblia no capítulo 3, ainda de Isaías, versos 13 a 15. Você pode ler comigo? 13 a 15, capítulo 3 de Isaías, vamos juntos? O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa.
que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Mas vamos um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em Jeremias 21, 12. Jeremias 21, 12. Se você já está comigo no texto, vamos ler juntos. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Vamos para Amós capítulo 5. Amós fica depois de Joel, Oséias, Joel, Amós. Amós capítulo 5, verso 12. Está escrito: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 15 desse mesmo texto. Vamos juntos comigo? Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Pois bem, amados, me permita só mais 2 textos para provar essa tese, de que a injustiça nos tribunais era uma prática recorrente em Israel. Vamos para Miqueias 7,3. Esse é um dos textos mais solenes da Bíblia. Vá para frente aí, só mais um pouquinho. Miqueias 7,3. Miqueias 7,3 está provando aquilo que nós chamamos de o aparelhamento do Estado para a corrupção. O que ele está mostrando agora é que os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, se juntam, se mancomunam para a prática da injustiça. Leia comigo Miqueias 7,3. Vamos juntos. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Está um conluio. Eu estou falando, irmãos, de 2.700 anos. Você diz, bom, então, tem nada novo debaixo do sol. Agora, me permita ler um outro texto que para mim é muito interessante, que está lá em Eclesiastes 5:8. Vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Então vamos lá. E eu termino aqui essa série de leituras de textos. Veja o que está escrito aqui. Eclesiastes 5:8. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre esses há ainda outros mais elevados que também exploram. O que vocês estão entendendo aqui? O terceiro escalão está corrompido, o segundo escalão está corrompido, o primeiro escalão está corrompido, está tudo entregue à corrupção. O cara lá do terceiro escalão está explorando, mas tem um outro acima dele que está explorando, e que tem outro acima dele que está explorando também. O que o profeta está denunciando aqui, o profeta Asaf, não é coisa nova. Bom, então a primeira coisa é a contínua injustiça que ele denunciou. Vamos para agora volta lá comigo para o Salmo 82. Volta lá. Segundo lugar, além da contínua injustiça, Asaf está confrontando a parcialidade na aplicação da justiça. Olha o verso 2, a parte B.
Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Agora preste atenção nisso aqui. O que está acontecendo? O juiz deve ser imparcial. O que é imparcial? Ele não toma partido. Ele não favorece a um em detrimento do outro. Numa palavra do direito, o juiz não olha a capa do processo. Ele se atém aos autos do processo. Agora, notem vocês que os juízes naquela época estavam tomando partido. Que partido eles estavam tomando? A causa dos ímpios. Que causa era essa? Era a causa para não fazer justiça a quem? Ao fraco, ao órfão, ao aflito, ao desamparado, ao necessitado. Ou seja, quando uma causa era levada, quando a demanda era levada para as cortes, para os tribunais, e os fracos, os pobres, os órfãos, os desamparados, dependendo dos juízes para dar uma sentença justa, porque estavam sendo esmagados, explorados, as sentenças já estavam compradas. Os juízes já estavam rendidos ao suborno. E aqueles que tinham o direito, não tinham a mínima chance de encontrar justiça nos tribunais. Porque os que estavam julgando já tinham feito o quê? Tomado partido. Tomado partido para o lado de quem? Dos poderosos. Por quê? Porque eles eram comprados, subornados por dinheiro. Então, você não fique escandalizado e chocado se você vê essas coisas acontecendo no Brasil e no mundo afora, porque já há 2.700 anos, aliás, aqui tem um pouco mais. O Asaf aqui, eu estou falando aqui, é de 3.000 anos nas nossas costas. 1.000 anos antes de Cristo. E você diz, puxa vida, parece que eu estou lendo o jornal do dia, parece que eu estou assistindo o jornal da noite. Terceira coisa que ele vai denunciar. Primeiro, a contínua injustiça. Segundo, a parcialidade na aplicação da justiça. Terceiro, a exortação à prática da justiça. Porque o profeta ele não só denuncia o erro, o profeta aponta o caminho a seguir. Tem o lado negativo da mensagem, tem um lado positivo da mensagem. O lado negativo da mensagem é denunciar o pecado. O lado positivo da mensagem é faça o que é certo. Então o que ele está agora ensinando? Olha comigo o verso 3 e 4. Vamos ler em voz alta, Salmo 82, 3 e 4. Vamos juntos? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Note você que o profeta não está mandando os juízes a serem parciais em favor do fraco, do órfão, do aflito, do desamparado, do necessitado. Justiça é justiça. Não se lê a capa do processo. O problema aqui é que o fraco, o órfão, o aflito, o desamparado e o necessitado, eles estavam nas mãos dos ímpios. E o que é estar nas mãos dos ímpios? É que eles não tinham nenhuma possibilidade de requerer seus direitos, de defender sua causa, de lograr êxito nos tribunais, de encontrar qualquer situação em que sua causa fosse correta e legítima e justamente julgada. Eles estavam nas mãos dos ímpios. Eles não tinham defesa, eles não tinham vez, eles não tinham voz, eles não tinham ninguém do lado deles. A lei era torcida para oprimi-los.
Os juízes eram comprados para não dar sentenças justas. E o profeta está aqui mostrando esse aspecto. Então, quando você vê a estátua da justiça, como é que ela está? Ela tem o quê? Uma balança na mão e tem os olhos o quê? Por que isso? Por que ela tem a balança na mão? Porque se requer da justiça o quê? Equidade. A justiça não tem o quê? Lado. A justiça não tem prediletos. A justiça não faz acepção de pessoas. A justiça tem balança porque não tem 2 pesos e 2 medidas. E por que a justiça está vendada? Porque ela não olha a capa do processo. Ah, não, esse processo é do seu fulano. Bom, aqui, gente, ó, vamos botar isso lá embaixo, aqui em cima. Isso não acontece mais hoje, né? Eu sou fulano. Então esse aqui não vão ter um cuidado especial, vamos fazer um julgamento especial, vamos favorecê-lo, porque se a gente favorecer esse aqui, ó, entra grana, entra propina. Vocês acham que essas coisas acontecem ainda hoje? Meus irmãos, a Bíblia é um livro incrível. A Bíblia é a radiografia da sociedade, de todos os tempos. O homem melhorou em muita coisa. Nós melhoramos no conhecimento científico, nós melhoramos nas técnicas de medicina, nós melhoramos na capacidade de produzirmos riqueza, nós melhoramos na qualidade de vida que temos, de transporte, de moradia, de deslocamento, mas nós não melhoramos do ponto de vista moral. A sociedade do século 21 não é melhor moralmente do que a sociedade de 3.000 anos do tempo de Asaf. Aliás, para ser honesto, parece que nós estamos num estado de degradação e não de reforma e reavivamento. Qual é a missão dos magistrados? É tirar as pessoas fracas, órfãs, aflitas, desamparadas e necessitadas das mãos do ímpio. O que é tirar das mãos do ímpio? É não permitir que o ímpio prevaleça sobre o fraco, porque ele não tem vez e nem tem voz. Cabe à justiça fazer justiça, para que todos verdadeiramente sejam iguais perante a lei. Porque essa é uma frase bonita das nossas constituições mundo afora. Todos são iguais perante a lei, diz a democracia, mas na prática, os tribunais favorecem os ímpios e privam os fracos, os pobres, os órfãos, os necessitados, de desfrutarem da verdadeira justiça. Terceira lição desse texto. Os juízes da terra sentenciados pelo juiz divino. Olha comigo os versos 5 a 7. Vamos ler os 5 a 7? Pode ler em voz alta comigo, vamos lá? Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos os filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então Asaf faz uma transição da ação da injustiça para o caráter dos juízes injustos. Agora ele não está trabalhando mais com as sentenças, agora está trabalhando com a vida do juiz. Agora ele está fazendo uma radiografia do caráter daqueles que julgam, e não das sentenças que eles dão. Então, chama a sua atenção aqui para 5 coisas soleníssimas. Primeiro,
juízes sem entendimento. Olha o verso 5, parte A. Eles nada sabem nem entendem. Agora vamos entender isso aqui. Será que Asaf está dizendo que os juízes são analfabetos? Que eles são incultos? Que eles não têm douto saber jurídico? É isso que ele está falando? Não. Não. Para chegar lá no posto de juiz, ele estudou, fez concurso, conhece as leis, conhece os trâmites, sabe como é que a coisa funciona. Mas quando ele diz aqui que eles nada sabem, ele não está denunciando um problema intelectual, ele está denunciando um problema moral. Quando os juízes erram nas suas sentenças e dão sentenças parciais e privam os que estão oprimidos do exercício da justiça, eles nada entendem, não é no sentido que eles não sabem, não é que eles são ignorantes, não é que eles são analfabetos, não é que eles são desprovidos do saber jurídico, não. Eles nada sabem porque, apesar de saberem, eles não usam o saber deles para a prática da justiça, mas usam o saber deles para a prática da injustiça. E a ignorância moral é pior que a ignorância intelectual. O analfabetismo moral é mais grave do que o analfabetismo intelectual. Eles ignoram, eles conhecem a lei, mas não aplicam a lei. Eles sabem o que é certo, mas eles optam pelo que é errado. Isso é muito triste. Porque se um homem não tiver compromisso com a justiça, quanto mais conhecimento ele tem, mais perigoso ele é. Mais artimanhas ele tem. E você pode perceber então uma necessidade daquilo que Salomão fez. E eu queria que você lesse comigo, e a gente volta rapidinho para cá. 1 Reis 3, versículo 9. Abra lá comigo. 1 Reis 3, 9. Vamos ler a partir do verso 7, 1 Reis 3, a partir do verso 7, vamos lá, comigo? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui é o pedido de Salomão. Deus, eu vou julgar. E eu preciso de quê? Sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Segundo lugar, volta lá para o Salmo 82 comigo. Primeiro, juízes sem entendimento. Segundo, juízes em trevas. Olha o versículo 5, a parte B. Vagueiam em trevas. Será que Asaf está dizendo que os juízes eram cegos? Precisavam de uma varinha para andar pelas ruas? De um cão adestrado para guiá-los pelas vielas? Do que ele está falando? Como assim os juízes vagueiam em trevas? Significa que esses juízes, eles vagueavam despreocupados, desatentos, acerca de quê? Acerca da sua nobre missão. Missão tão nobre, tão elevada, tão conspícua, que Deus os chama de deuses, que eles são representantes de Deus na terra, que eles são agentes do tribunal justo de Deus na terra. E apesar de uma posição tão elevada e tão sublime e tão importante e tão decisiva para a sociedade viver em ordem,
Eles tapam os ouvidos, eles tapam os olhos e andam cegamente, corrompendo, conspurcando a alta posição, o alto privilégio que ocupam. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se os juízes, se os legisladores, se os governantes entendessem isso, seguindo a luz, eles não vão tropeçar. Mas se abandonam a luz, eles vão andar como cegos, não vão enxergar, e vão viver na escuridão, e vão mergulhar o povo a quem legislam, governam e julgam, numa densa escuridão. Terceira alerta de Asaf aos juízes. Juízes que transtornam. Olha comigo o versículo 5. A parte C. Vacilam todos os fundamentos da terra. O que ele está dizendo? O que Asaf está dizendo, irmãos, é que quando aqueles que são constituídos para legislar, para governar, para julgar, exercem essa nobre função para oprimir, para negar a justiça, para torcer a lei, por suborno, ter parcialidade no julgamento. O que está acontecendo como resultado é que a terra vai ser transtornada. Há uma espécie de terremoto, de tremor de terra, de abalo das estruturas da sociedade. O que está escrito no Salmo 11, verso 3? Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Fundamentos destruídos significa que você não tem mais parâmetros, que você não tem mais balizas, que você não sabe para onde a coisa está indo, que você não tem garantia de que a lei será cumprida, que a justiça vai ser praticada, que a verdade vai prevalecer nos tribunais. A terra transtornada é isso. As pessoas estão sem rumo, sem direção, sem segurança, sem ordem. É por isso que lá em Isaías 10, 1, está escrito de maneira tão contundente, e eu vou ler para vocês, Isaías 10, 1, está escrito o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar injustiça aos pobres, para arrebatar o direito dos aflitos, aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Deus dá um ai. Então me permita dar um exemplo, aliás, 2 exemplos do que significa. Vamos pegar um do Velho Testamento, vamos pegar Acabe e Jezabel. Lembram do Nabote, que tinha uma vinha, bem perto do palácio? E o Acabe vai lá e diz: ô Nabote, você podia me vender essa propriedade sua? Lá, rei, eu não posso vender, isso é herança de família, tem um apego emocional. E o rei, que era muito fraco e covarde, voltou para casa choramingando, nem dormiu de noite. A Jezabel, que era uma raposa, por que não dizer uma víbora, falou: maridão, que negócio é esse? Você está chorando por causa de quê, cara? É que eu queria comprar a vida do Nabote, eu não quis me vender, eu fiquei meio abalado emocionalmente, que eu queria tanto. Falei: deixa comigo esse negócio, isso é fichinha para mim. Armou uma cena, armou uma armadilha. Armar armadilha é fogo, né? E fez um enredo tal que o Nabote foi acusado e assassinado por uma trama. E agora o cara está morto. O rei toma posse da vinha.
uma injustiça gritante, uma violência criminosa. Porque quem está no comando, tem o poder na mão, e em vez de fazer justiça, oprime e mata. Me permita o segundo exemplo. Está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vocês se lembram disso? Os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Mas por que uma pergunta simples dessa alarma um rei? E por que uma pergunta simples dessa transtorna uma cidade? É porque Herodes era um assassino quanto mais. Ele tinha matado a metade do sinédrio. Ele tinha matado toda a nobreza da sua esposa preferida, porque casou 9 vezes. Ele tinha matado seus próprios filhos. Ele não suportava a ideia de que alguém pudesse tomar o lugar dele no trono. E Jerusalém sabia da sanha assassina deste rei truculento e covarde. E diz a Bíblia que o rei manda matar todas as crianças de Belém e ao redor, com a intenção de matar aquele que havia nascido para ser rei de Israel. Está no poder para cuidar dos seus próprios interesses e não para servir ao povo. Esse é o ponto aqui de uma terra transtornada. Transtornada. Quando você vê o parlamento, o palácio e as cortes legislando, governando e julgando, criando leis de opressão, a terra é transtornada. Isso que o profeta e poeta Asaf denunciou começa a acontecer. Vacilam todos os fundamentos da terra. Quarto lugar, o que ele denuncia? Juízes que não honram a sua posição. Olha comigo o versículo 6, 82:6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Note você no verso 6, que a palavra deuses aqui é Elohim de novo. Elohim de novo. Altíssimo é El Elyon. O que significa esse versículo 6 aqui? Deus deu aos juízes uma alta posição, uma posição de honra, conspícua, nobilíssima. E o que eles fizeram com esta alta posição? Que deveria refletir na terra o trono do céu. As cortes da terra foram instituídas para serem um espelho da corte celestial. Na corte celestial não tem justiça. A verdade prevalece. O mal não tem vez. Mas eles, apesar de serem constituídos com tanta honra, com tanta glória humana, dada por Deus, eles corrompem isso, conspurcam isso, e privam as pessoas da verdadeira justiça. Deixa eu só exemplificar isso com Romanos 13, que é o capítulo que Paulo trata dos magistrados. Em vez dos magistrados se considerarem déspotas, eles devem se considerar diáconos. Porque a autoridade constituída é ministro de Deus. E a palavra ministro é a palavra diácono. Entendamos isso, irmãos. Do presidente da república ao prefeito. Do senador ao vereador. Do juiz de primeira instância à quarta instância. Todos deveriam se entender isso. Eles são diáconos. Eles são servidores.
Eles não estão lá para se locupletarem. Eles não estão lá para cuidarem de si mesmos. Eles estão lá para, em nome de Deus, servir ao povo. Esta é a orientação divina. Entretanto, as pessoas entram do vereador ao senador, do prefeito ao presidente, do juiz de primeira instância ao da quarta instância, e tantas vezes não honram esta nobilíssima posição a que foram guindadas, seja por nomeação, seja pelo sufrágio popular. Mas agora vem a quinta verdade desse texto, é que os juízes perderão esse posto, a vida e a honra. Olha o verso 7 comigo. Você pode ler? Vamos lá? Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Note que no verso 6 eles são chamados de deuses, Elohim, no sentido da alta posição que ocupam, de honra. Mas eles não passam de quê? De homens. A nobreza não está na pessoa. O vaso é de barro. A nobreza está na função que ocupa. É por isso que Paulo, mesmo tendo Nero como imperador romano, ele diz que você deve honrar o rei. A quem honra, honra. Não é que Paulo está dizendo que Nero, o assassino, mandou matar a mãe, um cara que incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos, que ele, Nero, em si, como pessoa, é digno de honra, não. A posição que ele ocupa é digna de honra. A posição é deuses. A pessoa humana é homem, barro, mortal. O que Deus está mostrando aqui? O ofício é sublime, mas o homem é frágil. O que Ele está mostrando? Aquele que hoje ocupa a maior posição de influência na nação, ele é mortal e um dia ele morre e vira pó. Em outras palavras, usando o cântico de Ana, Deus é aquele que coloca no trono, e Deus é aquele que tira do trono. Deus é aquele que exalta, e Deus é aquele que rebaixa. O cargo é elevado, mas aqueles que não honrarem a posição que ocupam, diz o texto, eles morrerão. E como qualquer dos príncipes, eles sucumbirão. Sucumbirão. Em outras palavras, a glória humana é o quê? Passageira. É uma glória desvanecente. Que os homens entendam isso. Que você e eu entendamos isso. Nós somos o quê? Mortais. E um dia a nossa glória apagará. E o mais poderoso homem vira o quê? Pó. E eu quero concluir a exposição do Salmo 82 com a última lição, a quinta lição. O clamor pelo julgamento divino. Está aí no versículo 8. Tem duas coisas aí. Primeiro, a invocação da oração. Versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. O que Asaf está olhando é o seguinte, ele olha para o cenário, e o que ele vê? Ele vê juízes que se corrompem, que julgam injustamente, que tomam partido, que não defendem o direito do fraco, do órfão, do aflito, do desamparado, do necessitado. E o coração dele aperta. E parece que não tem expectativa favorável na terra. E então ele recorre ao supremo juiz, do supremo pretório divino, e diz, levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Quando a terra falha, os homens clamam aos céus. Quando os homens falham, a terra clama a Deus. E a segunda coisa, para encerrar, é a predição do versículo 8, a parte B. Pois a ti compete a herança de todas as nações. Sabe o que significa isso? Ele está recorrendo a Deus. E sabe quem é o juiz? Está lá em Atos 17.
que Deus já determinou o dia do julgamento e já escalou o juiz. Quem é o juiz? Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele virá. E diz a Bíblia que ele vai se assentar no trono. E ele vai julgar as nações. E o juízo dele é reto, é justo, é verdadeiro. E diz mais a Bíblia que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. E diz a Bíblia que ele, reto juiz, vai ser supremamente exaltado. E Deus lhe dará o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A vitória é de Deus e do seu Cordeiro. A vitória é do justo e da sua igreja. Meus amados irmãos, aqui você vai enfrentar lutas, dores, lágrimas, injustiças. Mas preste atenção nisso. As trevas não vencerão a luz. A mentira não prevalecerá sobre a verdade. A injustiça não ganhará da justiça. O diabo não terá vitória sobre Deus. A vitória é do Senhor e do seu povo. A justiça pode tardar na história dos homens, mas ela jamais falhará na perspectiva de Deus e no acerto final, no juízo final. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos-te porque ela é a verdade, porque ela é atual, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque ela não precisa de atualização nem de ressignificação. Esta palavra não é nova nem velha, ela é eterna. E louvado seja o teu nome, pelo alerta que recebemos nesta manhã da tua palavra. Oramos para que tu apliques esta palavra ao nosso coração, para que tu nos ajudes, Deus, a olhar para ti como reto e justo juiz, aquele que sonda e conhece a todos, e aquele que não aceita que nos tribunais haja suborno e parcialidade, aquele que está no trono e conduz os destinos da história a uma consumação final, e a vitória de Cristo e do seu povo. Oramos com gratidão por esta verdade eterna, em nome de Jesus, amém.